O dízimo está valendo para hoje ou foi abolido? Quero falar para vocês nesse assunto baseado na palavra do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, onde ele diz da seguinte maneira: Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais os preceitos mais importantes da lei, o amor, a misericórdia e a fé. E conclui: devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, nessa passagem, meus amigos, Jesus Cristo não condena e nem reforça a prática do dízimo. O que ele chega simplesmente a deixar claro é que há uma necessidade do dízimo. Agora eu quero falar para você que existe, um grupo de pessoas aí abusando do dízimo de uma forma como Jesus Cristo não exemplificou. Nós vamos olhar para Jesus Cristo, olhar para os seus apóstolos e vamos ver que eles não praticavam o dízimo. Jesus Cristo dependia da assistência e pessoas prestavam assistência a Jesus. Os apóstolos também, mas eles não se utilizavam do dízimo na prática. Se você for estudar os Atos dos Apóstolos, você não vai ver a Igreja de Cristo exigindo o pagamento ou doação de dízimos. Então, na prática, não existe exemplo de dízimo no Novo Testamento, a não ser essa passagem que o Senhor Jesus Cristo esclarece aqui, meus amigos. Então, minha posição baseada nesse texto da palavra de Deus. Se alguém fez o voto de ser dizimista, seja dizimista, não tem problema nenhum, não está errado. Mas se você quer ser um ofertante apenas, seja um ofertante. Veja a maneira como Jesus Cristo se dirige aqui às autoridades religiosas da época. Ele as chama de hipócritas. Por que hipócritas? Porque a moeda tem dois lados. Então, de um lado estava o dízimo, representando o financeiro, o material. Mas do outro lado, no cristianismo, há as coisas morais e espirituais. E deste lado estão a misericórdia, o amor e a fé. Então, o que estava acontecendo? Esses líderes religiosos estavam dando ênfase mais à parte material e deixando de lado as coisas espirituais. E Jesus Cristo aqui então coloca de uma forma que você precisa prestar atenção. E negligenciais os preceitos mais importantes da lei. O que é mais importante do que a lei? O amor, a misericórdia e a fé em Jesus Cristo. E o detalhe, veja como Jesus Cristo trata esses religiosos hipócritas. E esses hipócritas eram os dizimistas mais fiéis que se podia encontrar. Eles davam o dízimo do mínimo, da hortelã, do endro, do cominho, hortaliças pequenas. Mas Jesus Cristo os chama de hipócritas. Então, ser dizimista fiel, ótimo, seja. Mas não esqueça que existe o outro lado da moeda. A misericórdia, o amor para com os irmãos e para com Deus e a fé na pessoa de Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Existem muitos charlatões nos dias atuais, simplesmente nas suas igrejas, exaltando o dízimo, colocando lá em cima, pondo grandes cargas pesadas sobre os seus fiéis. Traz mais, traz mais, traz mais. Então, meu amigo, procure pesquisar na palavra de Deus os ensinos de Jesus Cristo e cumpri-los. Nenhum dos apóstolos de Jesus exigiu que fosse praticado o dízimo como era praticado no passado. Se você quer fazer isso, faça. Mas na Bíblia não há nenhuma menção disso. Uma outra menção que há é a do apóstolo Paulo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por Uai, seu app de vídeos curtos.